Boa tarde. Vamos começar mais um encontro paralelo aqui do 20º Salão do Livro e comemorando também os 50 anos da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Aqui nós vamos agora fazer uma conversa com a Rosinha e com o editor Gil, né? E que a Rosinha vai falar do livro Mar de Sicília, que ganhou, né, o prêmio, né, Poesia para Criança. E a gente gostaria que a Rosinha falasse um pouco sobre essa obra aí, uma obra que dialoga, né, pelo nome a gente já sabe que essa obra dialoga com a nossa querida Cecília Meirelles, né? É uma obra que está aí dialogando diferentes tempos, né? Com muita poesia em todos os tempos, né? Então, Rosinha falar um pouco dessa obra e o Gil também depois, junto, a gente pode ir fazendo um diálogo, né? Falar um pouco como é que é essa edição, né? Esse processo de edição, né? Que eu acho que aqui a gente também está... no momento tem muitos professores aqui no salão, entender um pouco esse processo dessa feitura do livro, né? Que a gente chega, o livro já está pronto, né? Mas tem todo um trabalho por trás, né? Uma concepção de muitas mãos, né? Então, muito obrigada pela presença. Então, boa tarde, obrigada também. Então, a primeira curiosidade que eu acho que tem esse livro é que ele nasceu aqui, no salão, né? Eu acho que essa é uma das grandes importâncias do salão, né? Além de todas, é esse encontro que a gente tem aqui entre os autores e entre os autores e os editores. Eu estava nos corredores andando com o Gil e aí me veio essa ideia, eu disse, Gil, eu vou fazer uma coleção... porque eu quero ilustrar alguns poetas, mas só que eu quero dar a minha visão, eu não quero pegar o texto deles e fazer uma ilustração em cima, eu quero mostrar a minha visão de leitora, né? de quem convive com a poesia desde pequeno. E eu estava do lado dele, né? E cheguei em casa, em Recife, né? Voltei para casa, escrevi o projeto e mandei para Gil. Ele que estava do meu lado, então tinha que ser para ele, não podia ser para outra editora, né? Então, mandei para Gil, né, Gil? E aí a gente começou esse trabalho que é realmente um processo longo, né? Um processo que levou aí alguns anos, porque isso já tem 4 ou 5 anos, né, Gil? Boa tarde, pessoal. Acho que a conversa começou em 2014, eu acho. E foi realmente isso, numa dessas conversas que a gente acaba promovendo num corredor ou num café, sai um projeto, sai uma história, sai uma ideia, uma vontade de fazer alguma coisa. E foi isso, 4 anos atrás, a Rosinha depois, acho que demorou alguns meses, talvez, para a gente começar a engrenar, a pensar mais nesse projeto, para chegar na forma concreta, digamos, da ideia, né? É um desafio porque a gente não... Quando a gente tem essa primeira ideia, você não consegue visualizar isso, né? Se fosse assim, seria muito fácil fazer livros, mas acho que quem tem essa experiência de editar, de escrever, de ilustrar, enfim, sabe como esse percurso muda, né? Muda muito no meio do caminho. Não só esse livro, mas outros que eu tive o prazer de editar da Rosinha, foi a mesma coisa. A gente começou conversas que previam uma coisa e no fim o livro virou outra, a coleção virou outra, e a gente olha hoje em dia e relembra esse percurso, né? Que costuma ser, às vezes, a Rosinha de manhã estava falando desse livro e falou, é muito prazeroso, mas também tem muita dor, né? Esse processo criativo de arte, e para a gente também, porque a gente quer executar, estando do lado do editor, né, da editora, a gente quer executar o projeto da forma mais plena possível, mas tem questões de viabilidade também que a gente precisa pensar, né? Custa, enfim, tem toda uma questão
que não é fácil, que a gente tem que decidir juntos, né? Uma jornada de muitas pessoas pensando juntas para viabilizar esse desejo, né? Esse sonho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rosinha. Você tem alguma projeção Tá. aí? Eu tenho ele todo, né? Se você quiser trocar. Então, na realidade, não é porque é outro arquivo. Na realidade, esse projeto surgiu, isso aqui, um pouco dessa ideia eu tinha recebido uma proposta para ilustrar Manuel Bandeira e não aceitei, né? Apesar do meu... Eu sou muito apaixonada por Manuel Bandeira, né? Muito. Ele tem uma coisa com as cidades, né? E essa cidade concreta, da arquitetura, eu sou arquiteta. Ele estudou arquitetura, né? Eu acho ele muito arquitetônico, né? E para mim, a construção da cidade mais incrível dele foi a Passárgada, né? Então, eu tinha muita vontade de ilustrar Manuel Bandeira. Não aceitei essa proposta, porque eu queria isso, eu queria a minha visão de leitora dele, entendeu? Eu fui criada com meu pai, né? Meu pai era um grande leitor, tinha uma grande biblioteca e ele lia poesia para mim quando eu era criança. Lia muito. Além de que ele é a cara de Manuel Bandeira tirando os dentes. Papai não era dentuço, mas Manuel Bandeira era, né? Ele inclusive fala dos pianos, né? Da tecla de piano que fica para fora, né? Que ele engoliu o piano e deixou a tecla para fora. E aí eu sempre tive uma ligação muito grande com a poesia, mas eu queria isso, assim, eu queria chegar perto desses poetas, né? Então, no caso de Cecília, eu li toda a obra de poesia dela e li principalmente sobre ela, né? Eu queria realmente chegar perto dessa pessoa, dessa criadora, porque eu me sinto também nessa posição de criadora, né? de quem lida com a criação. E nesse momento que eu fiz Cecília, eu estava repensando muita coisa do meu trabalho, né? E cheguei a um conceito de labirinto, né? Para mim, a criação é um grande labirinto. E o livro ele é todo pensado em diversos tipos de labirinto. A começar da capa, né? Que aí eu fiz uma capa e uma folha de rosto com... Como é que passa isso? Com o nome de Cecília, né? Que virou o labirinto. E engraçado é que a primeira imagem de labirinto que veio foi um ovo. E claro, você pergunta, né? Um ovo é um labirinto? Bom, pode ser, né? Na ficção, pode ser. Eu não tinha muita consciência, né? De que um ovo, o que representava realmente esse ovo, né? E eu só vim ter essa consciência depois do livro pronto. Eu estava, coincidentemente, com o Gil, lá em Brenan, a gente passeando, e eu li um texto de Brenan lindo, que falava exatamente do ovo como esse símbolo da criação. Né? E eu disse, Gil, olha só. Né? E a primeira imagem do livro é um ovo, e daí vai se desenvolvendo o labirinto, né? O texto, na realidade, ele é uma apresentação da obra de Cecília, né? Assim, são algumas... quem conhece a obra ou que vem a conhecer, eu estou sempre me referenciando que era isso que eu queria. Eu queria mostrar para a criança esse mar, esse mundo de Cecília, para que ela, a partir do livro, ela fosse buscar a própria poetisa, né? A própria poeta. Então, tanto é que é sempre apresentando, todos os versos são apresentando a obra de Cecília. E me surpreendi muito do livro ganhar em poesia. Eu quero acreditar que foi da poesia da imagem, né? Porque assim, eu não sou poeta, né? Eu não sou, eu sou ilustradora. Aí eu quero acreditar. Não, mas
Mas não é assim, não chega, não é assim, não é minha profissão, entendeu? Não é. Mas eu quis sim tentar, né, fazer poesia de imagem. Aí é isso, eu gosto de acreditar que né? É engraçado que ontem o Nelson Cruz também falou assim, eu não sei porque que esse meu livro foi colocado como de informação. Eu falei assim, pois é, mas a gente tem que... O problema é que, como tem as categorias, né? A gente tem que colocar em alguma categoria, né? Pra poder... E tem uns que a gente sabe que podiam estar em várias categorias, né? Aí são escolhas. Né? Não, eu sei. No caso, teve que ir para poesia, né? E aí, eu pensei, na realidade, essa relação da imagem com a poesia, né? Do mesmo jeito que eu tenho 4 versos, eu também tenho 4 versos na imagem, né? E uma outra coisa assim que a última imagem de uma página, ela tem uma conexão com a seguinte, né? Quase que como uma rima, né? Ela tem sempre uma conexão, né, com a outra. E outra coisa é que toda a imagem ela é estruturada num zoom in, zoom out, né? Que é um pouco essa coisa da onda, né? Que vai, que vem, né? A onda. Então essas coisas foram pensadas, não foram por acaso, né? Bom, e a imagem é sempre essa transformação, né, em alguma coisa. E foi um livro muito difícil de eu pensar, né, como ilustrar, porque a tendência você vai falar do mar, você colocar uma pessoa na frente do mar com o horizonte, né? Esse é o caminho mais curto. Mas aí não, eu só fui buscando elementos do mar, juntando a elementos do texto, da poesia, e criando isso que eu gosto de chamar de poesia da imagem, né? Até que ele chega ao azul, né? Que é o azul pleno, que Cecília tem um livro que é O Mar Absoluto, né? Então, para mim, isso é o mar absoluto e é um mar também junta com outra coisa que para mim é muito cara, que eu adoro o mapa mundi. E aí eu criei um mapa mundi, que é esse mapa, né, que para mim o mar de Cecília é isso, assim, o mar de Cecília ele é mitológico, né? É mitológico, é simbólico. É um mar que não é fácil, foi uma pessoa que teve muitas perdas na vida, não foram pequenas, né, foram muito significativas. E mesmo assim, bom, claro que eu não conheci Cecília, né, mas as fotos dela, ela me passa uma candura, uma serenidade, né? E eu leio, assim, apesar de tanta dor que ela viveu, tá lá, né? Tá na poesia, dor, mas não me deixa triste, nem me deixa deprimida, me deixa feliz para mim ela tem uma coisa de superação, sabe? Minha vontade realmente é sempre de abraçar a Cecília, né? E aí você traz também um diálogo assim bem próximo de algumas poesias colocadas como poesias infantis da Cecília, que não sei nem se seriam, né? Mas geralmente tem algumas que estão ali naquele livro Isso Aquilo, né? Que você vai fazendo alusões, né? Que a gente acabou não lendo o texto, talvez fosse interessante ler algumas passagens, né? Porque isso é também interessante da gente buscar, né? Depois aonde é que está isso, né? Acho que essa brincadeira que eu queria, né? exatamente. Ali tem poesia adulta e tem poesia, né, se a gente chamar infantil. Eu li toda a obra e busquei colocar lá para que a criança, o adulto, o jovem, na realidade, o leitor, né? Porque exatamente, eu acho que esse livro é um livro que chama os professores também para a leitura, né? E a gente tem falado isso aqui,
a Lúcia estava antes falando, a gente pensa que fazer coisas para criança é fácil, né? Quando também dar aula para criança não é fácil, também fazer... É fácil quando a gente está nessa visão muito comercial, né? Aí a gente pega o que está saturado já na mídia, né? E aí a gente continua, né? Mas eu tenho dito sempre que eu também sou professora, formadora de professores de educação infantil principalmente, e a gente diz, gente, olha só, é muito difícil fazer mediação de leitura quando está com criança pequena, que a gente precisa escutar as crianças, né? E essa coisa que a gente também falava antes aqui, não tem o certo, não tem o errado. A gente está buscando significado. O que é que ele está tocando para aquele, né? Então não é aquela coisa de festa, assim, esquece o modelo Xuxa, né? Porque ler para criança não é animar a festa. Ei, quem gostou, quem quer, e aí? Né? Esse tipo de modelo não se encaixa, né? Porque a gente quer justamente fazer essas pontes, fazer pensar, né? Colocar as ideias em relação. Eu acho que isso é difícil de fazer. Isso não é fácil. Eu acho, na realidade, que quando a gente faz livro, né, eu vejo, acho que não só eu, mas meus amigos, a gente não faz livro necessariamente para criança, né? Acho que a gente faz livro só. E assim, eu acho que tem algumas pessoas, que eu posso até chamar o nome de artista, mas pode ter outro nome, que são pessoas, às vezes, mais isoladas, mais caladas, mas que precisam falar de uma outra forma e falar do que a gente acredita. E eu acho que é isso, é para criança, é para adulto, é o quê? Não importa. Eu faço livros só. Eu já vi, assim, eu já recebi, uma vez num salão, um adulto chegou, uma menina que estava no stand, chegou chorando porque leu um livro para mim. Eu não fiz para... Né? Eu sei, não é para criança, não. Ela tinha mais de 40 anos, entendeu? Mas ela se viu ali. É isso, assim, acho que o livro, quando a gente faz com a verdade da gente, é porque a gente está precisando falar de alguma coisa. E isso, na hora que rebate no outro e emociona, aí está a função do livro, né? E esse livro em especial, como foi uma mudança mesmo na minha postura como ilustradora, eu tive muito medo. Eu cheguei lá e disse, Gil, eu vou mostrar, mas eu estou aqui morrendo de medo, né? Ela estava, nesse dia, eu fiquei assustado. Eu falei, bom, ela vai me mostrar uma coisa... Eu não sei, porque ela estava nesse processo de... A gente já tinha experimentado um traço levemente diferente, né? Porque nós temos uma coleção primeira no Brasil que faz uma ponte com o que a Rosinha tem mais de expressivo desde o início da carreira, né, Rosinha? Depois veio um outro livro que já saiu um pouquinho desse lugar mais comum, né? Que também é super rico e é um traço que a gente adora, né? Que todo mundo gosta muito. E quando ela foi apresentar esse, ela estava tremendo, gelada, como, Gil, acho que vocês vão odiar, vocês não vão gostar. E na verdade, quando ela me mostrou as primeiras imagens, o livro já montado, porque a gente começa esse diálogo e ela foi me pautando mais ou menos que caminho ela estava pensando seguir, essa história da poesia visual, das imagens que se complementam, eu já sabia que o livro ia por esse caminho. Quando ela me mostrou tensa, assim, o que vocês vão achar? O que a editora vai achar disso, né? Eu simplesmente falei que era fantástico, que estava... acho que foi a primeira imagem que eu vi, logo essas primeiras, mesmo que foram as 3 primeiras, que eu falei, Rosinha, isso é divino, isso é fantástico, isso é maravilhoso mesmo. Porque a gente apostar nessa linguagem complexa, né? Porque não é um livro que você desvenda a princípio, né? Você vai destrinchar, né? É o famoso livro... É o tipo de obra que você precisa analisar camadas, cada uma das camadas que vão se sobrepondo aqui. E a gente não, nesse processo, o importante é não excluir nenhum leitor em potencial. As crianças são o nosso leitor, mas qualquer pessoa tem que se encantar com isso. É o que a Rosinha falou, né? Para a gente é interessante que haja esse diálogo com adultos, com pessoas de qualquer idade. E eu acho que a
a sutileza e, ao mesmo tempo, a dureza, né? Porque a gente percebe a dureza que foi a vida da Cecília Meirelles, que foi a inspiração para o livro, nessas coisas que se cruzam, nesse labirinto, tem uma coisa de se perder aí também, né? Então, ao mesmo tempo que você entrega uma linguagem mais palatável, palpável, possível de ser compreendida, se você demora, aí você vai ver muito mais coisas, né? Você vai vendo outras camadas mesmo, mais profundas, né? Que acho que é isso que faz a arte ser tão completa e acho que faz o livro ser merecedor do prêmio, sim, porque a poesia, além do texto, né, que você falou, acho que ela é complementar a todo esse processo tão rico. Mas foi engraçado no dia que a Rosinha resolveu apresentar as artes. E eu fiquei morrendo de medo. Fiquei ali, nossa, deve estar horrível. Deve estar... Realmente, acho que ela deve ter viajado. Como que eu vou dizer para a Rosinha que a gente não vai poder publicar? No fim, era o oposto completo. Assim. Foi legal. Porque aqui o texto, né, ela vai fazendo sempre essa referência, né? O mar de Sicília, a espuma da maré cheia, deixa recados na areia. O mar de Sicília tem fases, tem pássaros de água, tem pássaros de lua. Para o mar de Sicília vem Arabella, Carolina e Maria a nos dizer bom dia. No mar de Sicília é jardim com flores amarelas, borboletas coloridas e sapos jardineiros. Por aí vai, né? No mar de Sicília, colares se tecem, pérolas para as sereias, corais para as meninas. Bom, aí vocês vão ler no resto, mas assim, faz referência a esses... O livro me atraiu, primeiro que ela sabe que eu sou fã dela, incondicional. O impacto do livro, o jeito dele, a edição, tá? Eu acho que é a primeira coisa. Eu não li o texto. O que me impactou foram as imagens. Depois, com calma, em casa, eu li o texto e fui fazendo esse acompanhamento, esse congraçamento entre o texto e a ilustração e vendo a tua interpretação. E aí, eu resolvi pegar o livro da Cecília. E é outra leitura. Então, você conseguiu, primeiro, me fazer voltar para o Isto Aquilo, e aí eu encontrei a Arabella, a Maria na janela, e sabe aquela coisa que criança faz? E foi a mesma coisa que eu senti. Então, você transformou em poesia a poesia da Cecília. Foi uma coisa genial, foi uma releitura que você fez e nos deu um mar de beleza, um mar de sensibilidade, com a tua ilustração, com o teu traço, com a tua interpretação, que é primoroso. Então, parabéns, prêmio merecidíssimo e prêmio nosso, que temos o privilégio de poder ver, entender e conhecer você. Obrigada. Obrigada, Ana. Bom, a gente pode continuar a conversa, outras pessoas aqui, certamente vocês são professoras também, não são? Algumas. Eu acho que tem essa interdiscursividade, que é uma coisa, né, que é muito bacana a gente voltar. Eu também fiz esse movimento. Confesso que eu também fiz. Eu falei assim, a gente vai fazendo. Aí quando você não encontrou no Isso ou Aquilo, porque, como você falou, não está tudo lá, né? Tá em outro... Aí eu falei assim, mas da onde será isso, né? Aí eu também cria essa curiosidade, né, de saber que a Arabella a gente sabe, né? Mas tem outras coisas que eu já li em algum lugar da Sicília e está onde, né? Então... A Rosinha foi muito cuidadosa no processo de edição de ficar dentro desse universo da Cecília Meirelles, né, respeitar. Ela falou, Gil, mas eu não posso de jeito nenhum dar a entender que eu estou copiando qualquer coisa. E não é mesmo. Você olha os versos, você vê que é um diálogo,
né, é um jogo mesmo com tudo que a Cecília escreveu. É muito bonito esse respeito que eu acompanhei, que a Rosinha teve pela obra, porque não é né, simplesmente vou aqui seguir o que Cecília escreveu. Não, é uma homenagem. Por isso que a gente não hesitou em chamar de homenagem esse livro, porque é um convite para quem não conhece Cecília Meirelles, é um convite para conhecer, é uma forma de trazer a obra dela, de valorizar a obra dela mais, né, ainda, e ao mesmo tempo, em si só é um livro fantástico, porque mesmo você não conhecendo, você aprecia a beleza do texto e das imagens. Né? Exato. Para mim, essa foi uma das maiores sacadas de perceber esse traço na Cecília Meirelles, que a princípio você não tem. Né? Nós que lemos a Cecília Meirelles e conhecemos alguns poemas, eu não conheço tudo, a Rosinha é muito mais autoridade que eu. E ela ter percebido esse traço tão forte mesmo, né? E fazer essa homenagem, trazer o mar para esse mundo, como forma de traduzir, né, a obra da Cecília. Ela traz o mar como metáfora mesmo da obra, né? Porque esse mar que para mim, o mar é sempre o infinito, né? Eu acho que o mar tem... E aí, eu acho muito bonito quando você coloca aqui, ó, o mar de Sicília não é alegre nem é triste, é mar absoluto. É bonito, né? Isso é o maior sentimento que eu tenho da obra de Cecília. Exatamente, ele não é alegre e ele também não é triste. Ele é absoluto mesmo, né? Ele é absoluto, é incrível. É incrível, assim. Ela tem uma... minha memória é horrível, viu, gente? Não esperem que eu vá aqui ler, falar uma poesia dela que eu não sei. Mas ela tem uma poesia que fala mais ou menos assim, que ela colocou todos os sonhos dela num navio, depois, com as mãos, ela abriu o mar e ela colocou o navio lá embaixo e depois ela fechou e limpou as mãos na areia. Gente, é de morrer, entendeu? É de morrer. Eu acho que essa poesia foi a que mais... Eu devia decorar, inclusive, né? Já que foi a que mais me pegou. É lindo essa, assim, como ela naufragou os sonhos dela. E não, né? E não, porque quem tem a obra que ela teve, ela foi de uma resiliência, né? De ter perdido o pai, perdido a mãe, perdido o irmão, perdido o marido suicidou. Ela casou novamente, né? Refez a vida, ela estava sempre se refazendo, ela deu uma resiliência incrível, né? Então, ela realmente é isso, é por isso que esse mar é tão mitológico, né? É tão absoluto para mim. Incrível. A gente não pode esquecer que a Cecília Meirelles também assinou o Manifesto dos Pioneiros, né? Sim. Ela foi uma grande educadora. Sim. E criou a primeira biblioteca infantil no Morisco. Infelizmente, fizeram um monstro ali, né? Um prédio horroroso. Politicamente, né? E tem a obra dela, que fala também da escola, é uma obra muito interessante. Né? Não, e fora também cultura popular, né? Eu sou muito ligada à cultura popular. Ela era da associação, uma das primeiras associações de cultura popular, né? Eu acho que essas interseções que eu procuro com esses poetas, né? Agora, como eu estou procurando com o Bandeira também, né? Eu agora estou começando a trabalhar no Bandeira. Aguardem. A mesma interseção, né? Assim, com Bandeira eu cheguei ao absurdo de listar assim, o que é que eu tenho de parecido entre eu e ele, né? Além dele ter nascido no Recife, ter feito arquitetura e cadeiras na calçada, que é uma coisa que eu vivi quando criança, e ele fala, né? Então, Cecília também, né? Tem essa... Também eu busquei, não tão consciente quando eu estou buscando agora no Bandeira, mas eu busquei também, Cecília, essa... por isso que eu faço tanta questão de conhecer a vida deles. Né? Para mim é importante conhecer a vida deles, porque quando eu vou fazer o livro, eu não estou falando só da obra, eu estou falando dele também. E não é só dele, mas é do que em mim, né? Essa empatia que eu criei com eles. Pode falar. Só que a gente pede para falar no microfone, porque está sendo transmitido. Tá? Rosinha, primeiro eu gostaria de dizer que eu já tinha namorado seu livro, mas a verba não deu para comprar da outra vez. E agora a gente veio no salão e
a minha amiga aqui falou assim, olha, Mar de Cecília. Eu falei assim, eu já dei uma olhada nesse livro, da outra vez não deu para comprar. Ah, mas a autora vai estar aí. Eu falei assim, então dessa vez já a primeira compra será essa, não tem compra. E por quê? Nós somos da Escola Engenheiro João Tomé e a nossa sala de leitura recebe o nome Sala de Leitura Cecília Meirelles. Então, quando a gente apresenta os alunos, principalmente os alunos do 6º ano que estão chegando, nós fazemos uma visita guiada e aí mostra a sala. E eu sempre peço a eles que imaginem que eles estão num museu e do lado de fora da sala tem um mural e ali tem a biografia dela e tem alguns poemas que a gente retirou do Eu Isto ou Aquilo. E é muito interessante quando eu peço para eles lerem, eles dizem, vocês conhecem algum? E eles começam a falar, né? O Eco. Falam, claro, da Anabela, do Isto e Aquilo. E é legal que eles conhecem. E aí eu peço para se afastar. Agora vocês vão imaginar que isso é um quadro e que vocês estão no museu, estão admirando uma obra-prima. E todo ano nós fazemos uma mostra literária e apresentamos algum grande autor da literatura brasileira. Quando eu comecei na sala de leitura, que vai fazer 4 anos, a primeira mostra que nós fizemos, obviamente, foi Cecília Meirelles. E foi magnífico, porque os alunos declamaram várias poesias dela, apresentaram a biografia. E quando eu entrei na sala, eu disse assim, Cecília, às vezes eu tenho umas coisas assim de falar com os autores. Olha, o meu objetivo é mostrar vocês para as crianças. Sozinha eu não vou conseguir. Então, você vai ter que dar um jeitinho aí e me inspirar. E o mais interessante é que a amostra, cada ano, ela vai crescendo. Nós fizemos a Cecília, depois fizemos Monteiro Lobato, que é considerado o pai da literatura infanto-juvenil. Ano passado foi Ziraldo, pelos seus 85 anos. Esse ano, a proposta é Ana Maria Machado. Mas a Cecília a gente nunca deixa de fora. Eu sempre faço uma retrospectiva do ano anterior e mostro novamente a Cecília, porque é difícil atingir a escola inteira, a gente não tem um auditório, então ela precisa ser sempre lembrada. E eu vou até lhe pedir permissão, porque esse ano a gente já começa a montar desde o começo do ano, e a gente vai apresentar a Cecília através da Rosinha. Tá? Então, está de parabéns. E, assim, não sei se é possível da gente manter um contato e de você mandar alguma mensagem para os nossos alunos, reforçando essa suma importância. A gente pode fazer claro, pelo computador, eu falo com as crianças. Combinado. E eu queria saber Skype. Quem é a sua Anabela aqui, Lopes, que você Anabela dedicou. é uma ilustradora argentina que mora no Recife e ela é minha parceira. A gente tem uma escola de ilustração que chama Usina de Imagens. Lopes, né? É, Anabela Lopes. Que legal. Bom, parabéns, muito obrigada. Gostaria de um autógrafo no final, porque vai fazer parte do nosso acervo. E realmente, Cecília é apaixonante pela poesia, pela grande mulher que foi. Porque quando eu faço a mostra, que eu falo da biografia, eu digo a eles que nós só estamos tendo aquela sala de leitura porque ela levantou a bandeira. Senão nós não teríamos. É uma mulher muito à frente da sua época. Parabéns pela obra. Obrigada pela oportunidade. Bom, a gente ainda tem uns minutos aqui, e aí vou perguntar para o Gil o seguinte, Gil. A Rosinha, como é que então ela chegou lá com essa obra, né? Mas ela já chega assim com a boneca, com tudo já pronto, você já não tem trabalho nenhum? Porque ela ilustra, ela escreve, então ela já chega com tudo pronto, tá tudo certo. É só né? mandar para gráfico. Só para... Projeto gráfico, tudo já resolvido. Bom, como eu falei, esse processo às vezes um livro vem assim muito pronto, já vem com tudo muito definitivo, definido. Aqui eu diria que a Rosinha definiu essa linguagem e eu e minha equipe ajudamos a dar essa dimensão
mostrar as Tamanho possibilidades. completamente diferente. É, exatamente. O formato inusitado, um pouco inusitado, né? Mas que para acomodar essa proposta. O formato foi sugestão da Rosinha porque ela precisava ter essa, né, essa abertura, essa, né, essas asas abertas aqui, que faz com que a gente tenha essa troca entre imagem e texto, né? Sem isso a gente não conseguiria. Mas nesse projeto especificamente, a Rosinha já tinha delineado muita coisa, que ela realmente foi desenvolvendo antes da nossa da gente efetivamente receber o projeto, né? Mas muita conversa acontece, né? Depois dessa primeira etapa de entrega de originais e tal, a gente vai trabalhando o texto, como eu falei, ela foi muito cuidadosa nesse respeito à obra da Cecília, e nas nossas revisões aparecia uma outra sugestão, que se você trocasse essa palavra por essa, muita coisa nesse processo de edição, você percebe repetições de palavras, né? Você percebe alguns caminhos que poderiam ser mais suaves ou mais duros, dependendo da mensagem do texto, né? E você toma essa liberdade de sugerir para o autor. E a Rosinha foi, como eu falei, cuidadosa a ponto de dizer, Gil, mas aqui a gente vai sair do universo da Cecília se trocar esse termo por esse. Não me lembro de nada específico agora, mas eu me lembro que a gente teve essa conversa. O livro ele chegou muito próximo do que a gente está vendo, mas houve muita, como é que fala? A gente limou muito, né? Fez ainda muita troca, muita conversa, testou possibilidades. A gente tem fez considerações sobre a primeira proposta, que a Rosinha acatou, outras que a gente reviu, discutiu. O fato de desenhar a letra, que foi o texto, né? O texto é desenhado à mão pela Rosinha, não é uma impressão, não é uma fonte, né? Não é uma tipologia. Que também é marcante e importante para o projeto por conta desse mergulho pessoal, né? Então acho que a gente conseguiu decidir juntos isso também, né? Mas enfim, nesse projeto e em outros projetos isso varia muito, né? A gente recebe o livro muito pronto e às vezes é do zero que começa essa conversa. Mas eu me considero de ter participado do zero justamente porque eu estava nesse momento, no momento da catarse da Rosinha, vou fazer esse projeto, quero homenagear esses poetas. E eu botei pilha, falei, nossa, é fantástico. E quando ela me falou, vou mostrar para você, e quando ela estava já fazendo, aí foi lindo. Aproveito só para chamar uma atenção, que eu estou querendo que a gente aqui pense junto, que esse livro jamais vai chegar pelo PNBE, pelo PNLD, não, nunca. Literatura, porque ele não está no formato, ele não condiz com aquilo que o Ministério da Educação resolveu dizer que é literatura. Quer dizer... E não tem manual. Então, não, é impossível adaptar esse livro. É impossível. Falou, não, é impossível. Né? Mas a gente não pode dizer jamais, porque não, nesse formato hoje é impossível. Mas mudando o edital, ele é completamente possível. Hoje também acho. O que exatamente, por isso que eu estou querendo falar aqui, que a gente tem outras pessoas ouvindo, né? E a gente precisa estar denunciando, né? Falando que este edital não é o fato, e a gente tem dito, não é o fato de estar agora no Programa Nacional do Livro Didático, porque ele está no Programa Nacional do Livro Didático significa que ele tem verba da União, que é lei, e que ele tem do orçamento da União, ele está incluído. Já o PNBE estava incluído no orçamento do FNDE. Então, ele poderia ter ganhado, porque o fato de ter este nome, ele é mais aberto, ele diz que é material de apoio pedagógico. Até brinquedo pode entrar no edital, nos editais, né? Quer dizer, o programa nacional, ele é mais amplo, né? Mas o edital que foi feito nesse ano é um edital extremamente reducionista, né? Que coloca temática, que coloca
formatos específicos, faixa etária, temas por faixa etária, né? Que encarcera a literatura dentro de uma caixa que ela não cabe e não é para caber. Porque justamente a literatura na escola é o lugar da liberdade, né? Não é o lugar da gente prender a literatura, né, dentro de caixinhas ou de recomendações ou de fichas didáticas com sequências para serem seguidas. Não é isso que a gente quer da literatura. Né? Na realidade, a minha sensação é de quem fez esse edital desconhece completamente o que é a literatura e o processo do livro, entendeu? Esse livro tem esse formato, não é porque eu achei bonitinho que o formato fosse esse, eu quis ser diferente. Não foi, é porque a minha narrativa só funcionava nesse formato. Quando eu digo que hoje, né, com essas coisas, não consegue, porque se eu for botar num quadrado, esse não vai ser mais essa narrativa. O mar é horizontal, gente. O mar é uma linha do horizonte. Eu vou botar um horizonte num quadrado? Não vou. Então, ele não funciona. Né? A sensação é de um desconhecimento total do processo... e do processo de criação, né? Além do descaso com a literatura, mas do processo de criação. Não sabe nada do processo de criação. Né? O formato ele vem a reboque de um pensamento narrativo. Né? Eu não ia fazer esse livro no comprido, nem ia fazer no quadrado. Ele tinha que ser no horizontal. Eu estou falando de mar. Eu não vou aprisionar o mar num espaço, né? Não, ele tem que ter horizonte, esse livro. Não é à toa que ele é assim. Então, um edital privado de crianças terem acesso a esse livro, porque não tem uma concepção, um conhecimento do que é a criação literária contemporânea, né? No livro para criança, é um absurdo. Eu fiquei bastante impactada, porque eu, como não tinha também muito conhecimento de gramatura, e assim, de tipo de papel, eu fiquei muito chocada de saber que o papel, praticamente agora, vai ser um papel quase igual de uma revista. Ou seja... Um gibi, né? De um gibi. Ou seja, aqui nós estamos com professores. A gente sabe que a criança precisa segurar no livro. Como é que eu vou botar? Como é que ele vai durar? Como é que esse livro vai ficar, né? Ele vai acabar sendo mais caro, né? Eles estão querendo baratear, claro. entre aspas, quando vão fazer um livro mais caro, porque ele não vai ficar... Não vão baratear. Inclusive, um formato, eu acho que o 27 por 27, ele não é um formato... não é um formato mais barato. Não é econômico. Né? E eu sei... Não, eu sei que tem uma coisa de reposição, né? Por 5 anos vai ficar repondo o livro. Então, você faz um livro sem qualidade para ter que repor. Onde é que está Não vai. Não vai. Vai durar 5 anos. Não vai, é uma loucura. Gente, e um livro para crianças com papel fino... É a coisa mais absurda, porque a imagem vai ficar uma página dando sombra na outra página. A gente lamentou muito essa limitação, porque a diversidade faz parte da literatura infantil e tem que ser assim. Né? Se eu quisesse escolher um papel com essa qualidade inferior, né, que funcionasse dentro de um projeto, eu gostaria de ter essa liberdade de fazer, se funcionar. Mas a gente sabe que para a literatura infantil e para o nível que a gente tem conseguido atingir com os nossos livros, de todas as editoras, a produção brasileira, a editorial brasileira é muito boa. É complicado limitar. Você não, a falta de liberdade, quer dizer, a liberdade é a característica intrínseca à criação literária em todos os níveis, e no infantil não podia ser diferente. A gente lamenta não poder. Então, por exemplo, na escolha, que a editora está participando e tem que seguir as regras do edital, né? A gente não tem escolha. A gente não pôde colocar livros com formatos tão diferentes, porque isso é impossível de adaptar mesmo. A gente buscou se adequar e, infelizmente, é um livro que não chegaria via programa, via PNLD. Não vai chegar. Não, e fora que o papel, ele também faz parte dessa discussão. Não, faz parte. Né? Quando eu sento com o Gil para pensar o livro, eu penso o papel.
Né? Que tipo de papel? Não é à toa que esse papel é em offset, entendeu? Não é em crochê, porque tem uma proposta. Então, o papel também faz parte da criação. Realmente, eles não têm a mínima noção. Não tem. Uma coisa só que eu queria... uma coisa que eu queria só retomar um pouco é esse processo, que eu queria falar um pouco. Né? Esse processo, pelo menos como se dá comigo, né? Com o editor. Para mim, o editor é um grande parceiro, né? Gil, em especial. A gente realmente conversa tudo, né? Mesmo que eu ande, às vezes, um passinho mais rápido, né? Mas essa troca, sempre, né? Eu tenho uma ligação com o editor muito de respeito e muito afetiva, e eles sempre me ajudam muito a pensar esse livro. Né? E a pensar a concepção, a pensar... É sempre alguém que eu gosto muito de dialogar. E é muito prazeroso. Né? Quando acaba um livro, eu fico, ai, Gil, a gente não vai mais falar por telefone, né? Porque, né, tem época que a gente quase todo dia, né? Cada um ligando para o outro para falar. Então, isso também faz parte. Né? Para mim, assim, por mais que o meu livro o meu nome esteja ali na capa, eu nunca considero que esse livro é meu só. Ele é meu, é do Gil, é da Cida, é do Felipe, da pessoa que vai distribuir. Né? O livro ele é um objeto coletivo. Ele não é, né? Ele não é. Assim, o prêmio que a gente ganhou não é só meu. Né, realmente de toda a cadeia que fez parte para que ele exista, inclusive dos leitores. Com certeza. Bom, eu acho que aqui a gente tem muitos assuntos, né? A gente pode abrir mais alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Que a gente daqui a pouco vai ter uma outra atividade e a gente vai ter que encerrar. Né? Bom, então eu agradeço muitíssimo essa nossa conversa agradável, a Rosinha, ao Gil, e que a gente continue fazendo livros assim, apesar das políticas não estarem muito favoráveis à criação, né? Mas eles passarão, a gente já virou um mantra, né? Eles passarão, né? Nós passarinho, e com certeza eles passarão, assim a gente espera, né? Então, muito obrigada. Eu acho que tem que ter esperança acima de tudo. A gente tem que renovar isso, apesar do cenário caótico e complicado e difícil, a gente tem que manter a esperança viva, acesa, né, para que isso passe. E continuar falando. Eu acho que não pode deixar de falar. Porque a gente não fala por mal, a gente fala por bem de todos, né? A gente pode fazer infográficos também para eles, né? Para explicar. Vamos fazer infográficos. Então, a criação literária é assim, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Bom.